igreja conhece, é bem conhecida. Aleluia. Que Deus colocou essa palavra no meu coração logo quando a pastora me pediu o convite para trazer essa palavra. Deus me colocou. Então Deus sabe o momento certo e a hora certa para trazer a palavra. E desde o início do culto, antes de iniciar a pregação, eu fico observando tudo que Deus vai falando através dos pregadores, através dos louvores que são cantados na casa do Senhor. E a palavra que é lançada na casa do Senhor. Glória a Deus. A palavra não é para a parede, a palavra para os nossos corações. Aleluia. E uma das coisas que foi falada no louvor é a árvore cortada. Esperança, tem esperança, a árvore cortada. Às vezes a gente está lá naquele mundão abatido, né? E muitos nos julgam e acham que nós não temos esperança, mas há esperança sim para a árvore cortada. Há esperança, porque o nosso Deus, Ele quer salvar. Aleluia, Deus. No decorrer da pregação, eu vou lançar outras palavras no livro de Lucas e Hebreus. Glória. Vou passar por esses livros para mostrar que o nosso Deus quer salvar. Aleluia. Ele não quer condenar, Ele quer salvar, Ele dá oportunidade. No louvor de Jó falou sobre a fé de Jó. Aquele homem, ele teve fé. A mulher dele mandou ele amaldiçoar o seu Deus. Mas ele se manteve firme ali no Deus dele, o Deus vivo. Com tantas dificuldades que Jó passou, ele se manteve firme na fé dele. A irmã missionária, ela trouxe a passagem de Naamã, e Deus me despertou mais uma vez para a passagem de Naamã, no que a irmã falou. Naamã, ele obteve o que? Para ele ganhar aquilo que ele precisava, a cura dele. Naamã foi obediente e teve fé. Ele mesmo precisou mergulhar. Se eu não me engano, dá os 7 mergulhos. Ele precisou. É a fé. Jesus quer salvar. Mas nós precisamos manter a nossa fé firme no Deus vivo. Aleluia. O único Deus. Que a Bíblia fala que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Não há um outro Deus além do nosso Deus, Jeová Deus. A última palavra quem determina é Deus. O homem pode nos julgar, o homem pode dizer para você que você não tem salvação, que não há salvação para você. Aleluia. Mas a última palavra quem dá é Deus. Muitas das vezes o irmãozinho que está dentro da igreja, ele acha que a salvação é só para ele. E a salvação não é só para ele. Deus quer salvar. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada amanhecer. Ele quer salvar. Aleluia. Quer salvar. Deus quer salvar. A última palavra, quem determina é Deus. Deus é galardoador para os que confiam nele. Abre uma aspas. Precisa confiar em Deus. Se não confiar em Deus e não ter a sua fé no Deus vivo, não há galardão para esses que não confiam em Deus. Quer galardoar, ele quer salvar. Aleluia. Mas precisa haver a fé. Abraão foi justificado pela fé. Ele botou a fé em Deus. Deus afastou ele da sua parentela e cumpriu o propósito na vida daquele homem. Então é preciso ter fé. Deus quer salvar. Deus, o nosso Deus, não é um Deus injusto.
Outro dia eu estava conversando com um amigo, agora vamos entrar na palavra. Lucas, capítulo 16, versículo 19. O rico e o Lázaro. Aqui há uma relação da vida e a morte. A igreja pode se assentar. Pode se assentar, igreja, por favor. Aqui há uma relação nessa passagem entre a vida e a morte. A gente vai entender isso. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado, um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. E ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, se arrependeriam. Abraão novamente respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então essa palavra que nós acabamos de recitar para a igreja, ela está correlacionada ou relacionada entre a vida e a morte de uma pessoa aqui na terra. Aqui eu procurei averiguar nesta passagem, e essa passagem, os teólogos ou outros nomes mais conhecidos aí relatam que essa passagem é literal na Bíblia, não é uma parábola, porque aqui dá-se o nome de uma pessoa chamada Lázaro. Então nós podemos ver aqui nessa palavra que havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, vivia
no luxo todos os dias. Então esse homem aqui, ele passou a sua vida inteira vestido de luxo, linho fino, não se preocupou com Deus, nenhum momento na vida dele, não se preocupou com Deus, quis viver da forma dele, errante e sem Deus. O linho aqui nessa época aqui, quem vestia eram os sacerdotes, era só quem tinha dinheiro para colocar essas vestimentas. Então nós podemos ver que aquele homem tinha um poder aquisitivo muito grande naquela época. E hoje não é diferente não. Por isso que Deus fala que mais fácil é aquele do buraco da agulha, né? Como é que se essa passagem? Um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque eles estão presos aos seus bens materiais nessa terra. Eles não ligam para as coisas espirituais. É assim, dessa forma. Só que aqui nessa passagem aqui tem a relação do destino dos dois. Quando esses dois homens morreram, houve um destino. Então, o que eu quero trazer para a igreja, despertar para a igreja, que aqui nessa terra há um tempo determinado por Deus nas nossas vidas, que nós não sabemos quando Deus vai nos chamar. Nós não sabemos qual é a hora que o nosso Deus vai nos recolher. Não sabemos. E esse homem passou a vida dele inteira sem se preocupar com as coisas espirituais. Só que Lázaro, como diz a passagem aqui, Lázaro, ele estava diante do seu portão, fora deixado, o mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas chagas. Então, como nós podemos ver aqui nessa passagem, Lázaro, ele não tinha nada naquela época que ele vivia. Aquele homem, ele sofria, igual Jó sofreu, mas ele tinha um Deus vivo no coração dele. Ele tinha um Deus vivo. Ele podia não ter nada material, como muitos se preocupam com material, ter um bom carro, uma boa casa, uma boa conta bancária, mas nada disso vai te ajudar diante de Deus para você receber a sua salvação no grande dia. Nada. Aleluia. Nada. Não vai comprar. A gente vê esses homens milionários, cheios do dinheiro, e não ajudam essas pessoas como Lázaro na época. Aquele homem tinha um poder aquisitivo, mas não ajudava aquele homem necessitado. Mas ele tinha tudo na vida. Aquele homem, Lázaro, tinha tudo, que era Deus. É isso que eu quero trazer para a igreja. Mesmo que nós sofremos todas as necessidades desse mundo, todas, dificuldades, barreiras, mas tenha Deus como seu único Deus. Porque um dia, não sabemos qual é o dia, vamos partir dessa terra. Vamos partir. Agora, qual o destino? Para onde você vai? Para onde você vai? Já parou para pensar? Para onde a sua alma vai? Porque o seu espírito, quando você morrer, a palavra de Deus fala que o espírito volta para Deus. O seu corpo volta para o pó da terra, da onde Deus te tirou e me tirou. Volta para lá. Mas a sua alma, para onde a sua alma vai,
quando Deus te chamar. A Bíblia fala que nós somos como a neblina, ou como vapor, como uma sombra. O vapor ele se dissipa. Bota uma chaleira para ferver, ela vai se dissipando aquele vapor, ela chega a 100 graus e o vapor vai se dissipando. Então, trazendo para o que eu estou falando, vai chegar o dia que seu corpo, essa matéria, vai se dissipar, vai voltar ao pó, mas e a sua alma e a minha alma, a quem pertence? Porque a palavra aqui no decorrer da palavra vai nos dizer que quando Lázaro morreu, os anjos do Senhor veio receber Lázaro. Vamos confirmar na palavra? Os anjos do Senhor. Aí fala aqui no versículo 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Chegará o dia que nós vamos morrer. Não acha, eu não posso achar, nem você achar, que você vai viver a vida inteira nessa terra, porque não vai. Chegou o dia, a palavra fala, que aquele homem morreu e os anjos do Senhor o levaram para junto de Abraão. Então a palavra ela vai me ensinar e vai te ensinar que há um destino para a nossa alma. A gente vai entender aqui no decorrer da mensagem. Aí vai falar, o rico também morreu e foi sepultado no Hades. Hades, escatologicamente, na mitologia grega, vai falar que era o mundo dos mortos, ou sepultura. Trazendo, quero trazer para o literal, porque vai falar aqui, mais na frente, no abismo. E o pai Abraão vai falar que há uma separação entre vós. Há uma separação entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus, porque deixaram de receber a misericórdia de Deus. Foi uma opção. Aqui foi uma opção desse homem. Foi uma opção. Porque Deus quer salvar. Eu iniciei a pregação falando, Deus quer salvar. Deus é misericordioso para salvar. Deus quer salvar. E ela fala, abismo, profundezas, coisas profundas. Então há essa separação. Eu quero que a igreja entenda, e eu também tenho que entender, porque a palavra não é só para a igreja. Quando eu falo, a palavra ela está mais próxima da onde? Do meu ouvido. Então, quando o pregador ele prega, ele não acha que ele está pregando só para quem está ouvindo ele, não. É para mim também. É difícil, não é fácil a gente caminhar com Cristo, mas a gente tem que recusar, manter ali firme, recusar as coisas do mundo, sempre vão nos julgar. Outra coisa que eu quero deixar aqui para a igreja, não sejam religiosos demais. A religiosidade, Deus não aceitou. Através de Nicodemos, não tem aquela passagem de Nicodemos? Nicodemos era um homem conhecedor da lei, mas não tinha o Espírito. Muitas das vezes nós somos condenados, pastora, pelos nossos próprios irmãos que estão dentro da igreja. Se acham mais do que o outro irmãozinho que está lá fora, ou daquele desviado. Mas aí se a gente for olhar na passagem aqui de Jonas, Deus queria salvar a cidade de Nínive. Salvar. Deus mandou Jonas. Jonas não quis ir, pagou um preço. Sabe, quem conhece a passagem de Jonas, pagou um preço. Mas Deus queria salvar. Eu vou entrar nessa passagem, eu vou deixar ela para o final, porque eu quero fechar ela no final, para a igreja entender
e tirar a religiosidade do meio da igreja, porque isso afasta as pessoas de entrar. Por quê? As pessoas querem colocar um fardo pesado em cima do irmão, e o fardo de Cristo é leve. Ajuda o seu irmão a caminhar na fé, dá força. Aleluia. Não abate ele, não deixa a inveja entrar dentro do seu coração, porque o irmão louva melhor, ou o irmão prega melhor, ou o irmão limpa a igreja, varre a igreja, faz isso. Faça, deixa Deus te usar também. Deus quer usar, mas não ficam dentro da igreja destruindo o corpo de Cristo. Eu estou falando isso com vivência minha. Eu não falo da boca para fora, eu falo o que eu vivo, o que já aconteceu comigo. Entendeu? Então isso deixa de Deus salvar. Aí está aqui, chegou um dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Há um caminho quando você morrer. Se você é de Deus ou se você serve a outro Deus, vai ter um caminho que vai ser seguido quando você descer a sepultura. Lázaro era um homem temente a Deus. Lázaro tinha Deus como o seu Senhor. Ele foi para junto de Abraão. Mas agora, o rico, aqueles que não querem saber de Deus, Hades, uns vão colocar como sepultura, outros levam inferno, lugar de sofrimento. Então aqui onde estava, aí está aqui, o rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. E ele olhou para cima e viu ao longe, viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Então houve dois destinos para aquela alma que morreu. Um que tinha Deus foi para o seio de Abraão. Agora aquele que não tinha Deus, ele foi para o Hades, local de sofrimento. Ele estava sofrendo. E a minha Bíblia fala: estou sofrendo muito neste fogo. Então eu quero deixar aqui para a igreja que o dia que Deus nos chamar, pense bem, para onde vai a sua alma? Pense, porque quando a gente morre sem Deus, a gente vai ficar separado dele eternamente em sofrimento. Como este homem aqui relata nessa passagem, que ele estava sofrendo muito neste fogo. Hades ou inferno, local provisório, porque ninguém ainda viu o céu, nem os que morreram. No reino de Cristo, não, pode estar no seio de Abraão. O inferno é um local provisório, porque se você for para Apocalipse, no grande dia do juízo, fala-se de lago de fogo. É a ira de Deus. Então Deus aqui, ele colocou dois caminhos. Ele está ensinando para a igreja que há dois caminhos. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se, durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Então o inferno, ele é um local de sofrimento. O que eu estou entendendo aqui na palavra de Deus, que é um local que para aqueles que forem, vão sofrer a eternidade. É eterno. Média na Bíblia, 70 anos no máximo que a pessoa chega, uma pessoa que é robusta, forte. Está lá. Depois disso é fardo e cansaço. Fardo e cansaço.
Então Lázaro estava sendo consolado, mas o outro estava em sofrimento. E pai Abraão falou para aquele homem: e além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu lado, ou do seu lado para o nosso lado, não conseguem. Então, quando chegar naquele grande dia, aqueles que morrerem sem Deus, deixar de receber esse amor que Deus está liberando hoje, morrer sem Deus, haverá uma separação. Uma separação como Deus fez desde o princípio. Entre a luz das trevas, há uma separação, não vai ficar junto. Não adianta, a palavra está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Haverá uma separação. E ele respondeu: então te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho mais 5 irmãos, deixa que eles avisem, a fim de que eles não venham para cá. Se a gente for olhar no que está sendo falado aqui, os irmãos desse homem, eram egoístas igual ele. Era egoísta, não ajudava ninguém, era rico, mas não ajudava o necessitado. A igreja pura e imaculada do Senhor é o quê? É ajudar os órfãos, os necessitados e as viúvas. A palavra fala isso, a igreja é imaculada. E aquele homem, ele tinha tudo, mas não ajudava o necessitado. Não ajudava o necessitado, não queria saber do necessitado. Aí Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos for até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não houve Moisés e os profetas, tampouco deixarão de convencer, ainda que ressuscite entre os mortos. Então não adianta. Uma coisa que eu quero deixar aqui para a igreja também, o que Deus me despertou nessa palavra: não haverá mais chance depois que morrer. Morreu sem Deus, a misericórdia de Deus, ela não entra mais lá no inferno para te dar uma segunda chance. Porque aqui em Hebreus 9, capítulo 20, Hebreus 9, versículo 27. Para a gente entender como não haverá a segunda chance. A misericórdia do Senhor, ela tem que ser recebida nesta terra, enquanto Deus está dando o fôlego de vida e ainda não tirou. Porque em Hebreus 9, 27 vai falar o quê? Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Aleluia! Então, como nós podemos ver aqui nessa palavra, quando o homem morre, segue-se o juízo. Não tem mais chance. A chance se acabou. Para não se prolongar, não vou me prolongar. A chance acabou. E o que eu falei, que eu deixei para o final. Que Deus quer salvar. Deus quer salvar. Mas a decisão não é minha. A decisão, ou melhor dizendo, a decisão não é de Deus. A decisão é sua, é minha, de receber a misericórdia de Deus na sua vida. Porque somos nós que rejeitamos a salvação. É o homem que rejeita.
Então Deus está ali querendo salvar. A palavra de Deus aqui no livro de Jonas, que eu deixei para o final, aí eu quero trazer, conjecturando essa palavra aqui, trazendo para hoje também, para aqueles irmãozinhos que se acham santos demais, que a salvação é só para eles, que Deus só quer salvar você, que Deus só quer salvar a igreja. Aí eu mostro aqui no livro de Nínive que Deus ele está preocupado com os perdidos, porque Deus ele não vê para os santos, né? Ele vê para aqueles que estão doentes. Então Deus queria salvar aquela cidade. Mas aí Jonas, egoísta, ele achava que Deus tinha que aplicar o juízo naquela cidade. Ele foi lá e pregou para aquela cidade e Deus tinha que aplicar o juízo. Vocês vão entender, mas Deus não. Deus fez diferente. E aqui aquele povo, que era um povo que não conhecia Deus, ouviram a pregação de Jonas. Então, outro despertar para a minha vida. Aqui a cidade de Nínive ouviu a pregação de Jonas e se arrependeram. Houve mudança de mente e de atitude. É o que Deus quer na minha e na sua vida. Mudança de mente e de atitude para ser salvo. E aquelas pessoas ali, eles mudaram a vida que vivia. E a salvação chegou. Vamos ler a passagem? Está aqui, Jonas 4. A ira de Jonas. Minha Bíblia fala a ira de Jonas. Por que Jonas está virado? Aqui. Por que Jonas está virado? Já parou para pensar? Porque Jonas estava irado. Porque Jonas queria que Deus castigasse aquela cidade depois da pregação dele. Queria, mas Deus não queria isso. O nosso Deus é um Deus de amor. Mas só que antes de Deus aplicar o juízo dele, a justiça dele, como está lá em Romanos 11, versículo 22, que fala: considerais, pois, a minha bondade e a minha severidade. Quando fala de severidade, não é um Deus de carrasco, é o atributo de Deus de justiça, porque ele é justo. Ele vai cumprir isso daqui. Hoje Deus é o nosso intercessor. Ele intervém entre o Pai e ele está intervindo. Pai, não faça isso. Pai, não faça isso, porque Deus é santo, o pecado não está junto. Ali de Deus não tem ela. Então Jesus está intercedendo. Pai, dá mais uma chance. Pai, tenha misericórdia daquele povo. Está sempre assim. Mas Deus vai vir como juízo no grande dia. Como juízo, melhor dizendo. Para julgar. Qual trono eu e você vai querer estar diante de Deus? O grande trono branco ou o tribunal de Cristo? Aleluia. Foi falado aqui que Deus galardoa. Foi falado, eu não tenho. Está aqui. Foi falado que Deus galardoa para aqueles que confiam nele e têm nele como seu Senhor. Deus galardoa. Então, para aqueles que se apresentarem diante do tribunal de Cristo, esses que se apresentarem não é para condenação, mas sim para ser presenteado por Deus. Aleluia. Para ganhar o galardão. Eu não sei o que é isso e a Bíblia não me explica. Então Deus deixou assim, é para ser assim. Então, para esses que se apresentarem diante desse tribunal, que é o tribunal de Cristo, vão ser galardoados, vão ser presenteados. Agora, para aqueles que se apresentarem diante do grande trono branco, esse sim é para condenação eterna. É para o homem ficar separado de Deus a eternidade. Esse é para condenação e é para Deus descobrir aquilo que está em oculto, aquilo que os meus olhos não vê, os seus olhos não vê, mas os olhos de Deus vê, porque a palavra de Deus vai falar que os olhos de Deus são como chamas de fogo sobre a terra. Ele contempla o justo e o ímpio. Ele
está vendo tudo. Então aqueles ali que não receberam a graça de Deus, o amor de Deus nessa terra, vão estar diante de Deus, para Deus no grande dia, como juiz, falar assim: filho, você está condenado por isso e isso e isso. Você não deu ouvido ao meu evangelho, você não deu ouvido ao que os profetas, ao que os meus servos pregaram dentro da igreja ou fora da igreja. Outra coisa que eu quero que a igreja entenda: a pregação da igreja, a igreja é fora, a igreja tem que ir para fora, pregar fora. Muitos só querem pregar dentro da igreja. Eu sou um pregador que prego fora da igreja, não faço questão de estar pregando só dentro da igreja, porque só dentro da igreja só tem crente, só tem conhecedor da palavra. Lá fora precisa daqueles que não conhecem a palavra. Aí muitos nos julgam por eu não estar dentro de um templo físico, que eu não estou fazendo a obra de Deus, valor. E não é dessa forma, porque os olhos de Deus estão contemplando todos os nossos passos. Aleluia! Eu, outro dia, estava pregando para uma pessoa de outra religião. Não vou entrar mais em detalhes porque está sendo gravado. Mas estava lá, falando de Jesus, falando da salvação para aquela pessoa ali que precisa de salvação. E às vezes muitos não entendem, acham que você tem que estar preso dentro de quatro paredes. A igreja tem que entender que Deus só habita aqui dentro quando nós estamos reunidos, porque eu e você somos o templo do Espírito Santo. Você carrega o Espírito Santo aonde você for. E não estou querendo deixar que o irmão não deva estar vindo à igreja, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero ensinar aqui para a igreja, que você é o templo do Espírito Santo. Na antiga lei de Moisés, Deus falou para Moisés: construa um tabernáculo, porque eu quero me fazer presente no meio do meu povo. Então Moisés ali, ele construiu aquele tabernáculo para Deus se fazer presente dentro do povo dele. Aleluia! Depois da vida do nosso Deus, depois da morte de Cristo na cruz do Calvário, hoje não, a igreja tem que entender que você carrega o Espírito Santo aonde você estiver. Aleluia! Não deixe colocar o legalismo dentro de você. Não deixe, se liberte do legalismo. Homens têm pego a palavra de Deus para colocar o legalismo na igreja do Senhor, botar uma regra na igreja do Senhor, e Cristo não quer isso. São homens gananciosos, são homens que só querem a lã e a gordura da ovelha. São isso que eles querem, ou vocês acham que não é? A gente vê isso aí na internet a todo instante, homens pervertendo o evangelho de Cristo, homens que não têm compromisso com o evangelho de Cristo, pegam para meios escusos. Aí você vê o irmão dentro da igreja, necessitado. Já fiquei 3 anos desempregado uma vez, assim que eu me batizei. Deus me botou no deserto para testar a minha fé. É assim, Cristo, quando foi batizado, a pomba, o Espírito Santo desceu sobre ele e Deus colocou, ele foi para o deserto. É assim na nossa vida. Aleluia! Porque Deus quer nos provar, para ver se você é um dos verdadeiros. Porque dentro da igreja tem os que são verdadeiros, tem aqueles que adoram em espírito e em verdade, mas tem os falsos também, tem os joios no meio do trigo. Tem. A igreja precisa entender isso que Jesus está falando. Não deixa de colocar um legalismo, cauterizar a sua mente. Se liberta disso. Se liberta. Não deixa. Se você precisar passear com a sua família, se você precisar estar ali, você vai, comunica a pastora, preciso ir em tal lugar, preciso disso. A pastora vai liberar. Você não vive numa prisão igual esses homens colocam.
Às vezes o irmão está te vendo lá, você lá no passeio, ou em tal lugar, estão te condenando por você estar ali à vontade com a tua família. Não deixe outra coisa que eu vou alertar aqui para a igreja. Não deixe de pregar para os seus. Não deixe. Continue pregando, porque aqui, Deus queria salvar aqui nessa cidade aqui de Nínive. Jonas não queria pregar, e muitos chegam e vão falar assim para você, a salvação é individual, deixa ele para lá. Não é deixa ele para lá não, porque a nossa missão, a missão da igreja é de falar o evangelho, é de pregar o evangelho, de plantar a semente, porque quem faz vivificar a semente não é o homem que tem o poder de fazer aquela semente germinar e crescer e se tornar uma árvore. Porque às vezes aquela árvore, ou aquela que foi cortada, como falou aqui, a esperança para aquela pessoa. Aleluia. A esperança. Aí é o homem com a sua visão limitada. Por quê, missionário? Deus, ele tem a visão interior. Eu e você tem a visão limitada. Eu te conheço pelo que eu estou vendo. Mas o profundo, quem conhece é Deus que conhece. Aleluia. Aí o homem está condenando aquele irmão, mas não sabe aquilo. Quem conhece? Quem esquadrinha o coração e prova urgência é Deus. Aleluia. Deus quer isso. O evangelho seja pregado. Deus não está preocupado com o teu corpo. Ele não está preocupado se você tem um câncer, ou se você vai ser salvo, ou se não. Deus tem o poder de curar. Ele tem esse poder. Mas se ele não curar, ele é Deus. Ele está preocupado para onde a sua alma vai. Vai para o céu ou vai para o inferno? Mas você que vai decidir. Você, então, não me canso de pregar. Quando eu recebi o convite, a pastora fez o banner, Deus foi me guiando para quem eu deveria enviar o convite. E o convite foi lançado. Agora, aqueles que quiseram vir, veio. O Espírito Santo trouxe. A palavra está sendo pregada, mas a decisão não é de Deus, a decisão é nossa. Para depois, no grande dia, não dizer que o nosso Deus é um Deus injusto. Porque Ele é justo. Aleluia. Outra coisa que eu quero deixar aqui para a igreja. Todos, está filmando, né, avó? Bom filmar. Todos que não recebem Deus hoje, nesse momento, não querem saber de Deus. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Eu não acredito em Deus. Fui no monte orar uma vez, eu vi as folhas acendendo na minha frente. Aleluia! Eu ficando maluco. Eu fui lá e catei aquela folha na minha mão acesa. Estou ficando doido, não está ali. Aquilo ali só se apagou quando desci do monte. Aleluia! Sou maluco. Glória a Deus por isso. Acende, fica fluorescente. Então, a decisão é nossa. Finalizando aqui a palavra, eu vou só ler e vou fechar com o versículo. Quero só ler, porque já vai dar 9 horas. Então está aqui, para ver que Deus quer salvar, e aí estava lá Jonas querendo que Deus condenasse, castigasse. Versículo 4 do livro de Jonas, fala, a ira de Jonas. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse, quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarso. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e que promete castigar, mas depois te arrependes. Olha o que Jonas fala. Promete castigar, mas depois te arrependes. O que Jonas está querendo falar aqui? Pô, não vai castigar aquele povo? Se arrepende. Vai estar aqui.
agora, Senhor, tira a minha vida. Ele se irou tanto que ele estava aqui. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria, Jonas? Deus está lhe perguntando: você tem alguma razão para essa fúria? Aí trazendo para hoje, pode trazer para hoje. Aquele irmãozinho que está dentro da igreja, que acha que a salvação é só para ele. Aí está aqui: você tem alguma razão para isso? Para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Olha só o que ele estava esperando. Sentou-se numa sombra para ver o que iria acontecer na cidade de Nínive. Se Deus ia punir, se Deus ia castigar aquelas pessoas. Ah não, Deus queria salvar. Por isso que Deus mandou aquele homem ir lá pregar. Por isso que a missão da igreja é falar do amor de Cristo. Aleluia. Não só aqui, não brigue por isso não. Não brigue por posto dentro de igreja. Se eu brigasse por posto dentro de igreja, hoje eu já não seria mais um diácono na igreja. Recebi a minha primeira consagração na minha segunda igreja que eu era. Hoje eu poderia já ser um presbítero, mas não. Se não deixar eu falar da palavra de Deus, que a igreja que eu estiver, do amor de Deus ou qualquer lugar que eu saio, não estou preocupado com cargos dentro de igreja, porque isso não vai te salvar. Não vai te salvar. Aí as pessoas estão aí se gladiando, fazendo aquele irmão que estava aqui, cumprindo a obra de Deus com amor, com vigor, sair da igreja se entristecer. Aí a pessoa está lá julgando o irmão que está lá fora, mas não vê o que ele fez aqui na igreja. Não vê o que ele fez, o que ele praticou, mas Deus viu. Tá? Aleluia. Deus viu e Deus vê. Aleluia. Então, deixa, se o irmão quer fazer a obra de Deus, aproveite o talento dele. Se você não tem talento, peça a Deus que te dê para ele te usar, porque ele vai dar. Mas ele vai te usar naquilo que ele quer para usar, para salvar. Se você é boa no louvor, se dedique no louvor, porque o louvor ele quebranta os corações. Entendeu? Deixa Deus te usar. Aleluia. Aí está aqui. Então o Senhor Deus fez. Voltando aqui. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Cidade qual? De Nínive. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e secou, e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Jonas, ele estava tão furioso por causa da planta, vamos voltar acima, que a lagarta comeu e a planta secou, do que com aquele povo ali que merecia salvação. Será que uma planta
Ela tem mais valor do que uma alma para Deus? Tem. Então Deus estava ensinando os homens. Deus me ensina e te ensina. Ele estava ensinando aquele homem. Aí está aqui, mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora a tenha podado, embora não tenha podado e nem a tenha feito crescer. Ele estava com pena da planta, ele não podou e nem fez crescer. Ela nasceu numa noite e num dia morreu. Então foi uma coisa rápida, nasceu numa noite e no dia morreu. A gente tem uma vida inteira aí para aceitar Jesus. Deus querendo salvar, salvar, salvar e salvar. E Jonas estava com pena da planta, que nasceu num dia e morreu uma noite, morreu na noite. Aí está aqui: contudo, Nínive, aí ele fala que Deus, contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus falando para Jonas: não deveria ter pena dessa grande cidade? E Jonas com pena da planta. Então, com essa palavra aqui, finalizando, às 9h01, desde o princípio, Deus falou sobre a fé. E foi uma palavra de salvação para a minha alma e para a sua alma, para a sua vida. Agora, quem vai escolher é você. Se quer receber. Para onde, quando, ou dia que ninguém sabe, quando você morrer, para onde a sua alma vai, como foi explanado aqui desde o início. Aleluia. Somos nós que vamos escolher, não é Deus. Porque se Deus quisesse que todos aqui servissem a Ele, a igreja estava servindo, porque Ele é Deus. Ele não é um carrasco, mas é você que escolhe receber a salvação ou não. Tá? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus querido, Deus amado, neste momento, Pai, eu entrego a minha vida em Suas mãos, Pai. Pai, quebra toda a retaliação do inferno sobre a minha vida, Pai. Porque toda vez, Deus, que eu trago a Sua palavra na Sua igreja, o inferno se levanta contra a minha vida, Pai. Mas eu, Deus, eu confio em Ti. Aleluia. Te peço, Pai, na Sua casa, no Seu altar, Pai, me sustenta nessa terra. Glória a Deus. A todos os dias que eu estiver aqui, Pai. Aleluia. E que o Senhor me dê discernimento para eu levar a Sua palavra, como a irmã falou aqui, de nos levar para quem precisa receber o Seu Evangelho. O Senhor me proteja. Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, também eu quero entregar cada um que se faz presente aqui. Aleluia. Proteja, Pai querido, Pai amado, cada um aqui. Aleluia. Proteja a família de cada um, Pai. Aqueles que não foram resgatados, Pai. Amém. Que Teu Espírito Santo, Deus, possa, Pai, resgatar também, Senhor. Assim como o Senhor fez na minha vida e na minha família, Pai. Resgata, Pai. O Senhor sabe aqui quem tem que ser resgatado, Senhor. Aleluia. Não sou eu que vou salvar ninguém, mas é Ti, Pai. É o Senhor que faz vivificar a Sua palavra. Glória a Deus. Pai, prepara o coração da Sua igreja, Pai, para
Faça crescer, Senhor. Dá força aos abatidos, Senhor. Aqueles que estão fracos, Pai. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus querido, Deus amado, Pai. Toma tua filha aqui, Deus querido, Deus amado, que está diante da sua obra, Pai, fazendo a sua obra, Deus. Pai, renova, Deus querido, Deus amado, o vigor da sua filha, Pai. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Prepara, Pai, a sua igreja, Pai. O Senhor sabe, Deus querido, Deus amado, a quem enviar, Pai. Pai, envia, Deus querido, Deus amado, Pai, pessoas honestas, Pai, pessoas tementes a Deus, Pai, para estar diante dessa obra, Deus querido, Deus amado, com a sua filha, Pai. Pai, toma ela em suas mãos, Pai. Blinda ela, Deus querido, Deus amado, da cabeça à planta dos pés. Aleluia. Pai, quebra toda a força do inimigo contra essa igreja, Pai. Quebra a força do inimigo contra a tua filha, Deus querido, Deus amado, no mundo espiritual, Pai. Se o Senhor, Pai, colocou ela aqui, Pai, é o Senhor que capacita, Pai. Pai, em nome de Jesus, Deus querido, Deus amado, capacita a sua filha, Pai. Toma a mente dela, Pai, para a palavra, Deus querido, Deus amado. Pai, em nome de Jesus, eu entrego ela em suas mãos neste momento, Pai. Eu entrego a igreja em suas mãos neste momento, Pai. Pai, em nome de Jesus, aqueles que ouviram a palavra do Senhor, que não sabem nem o dia nem a hora que o Senhor vai chamar, o Senhor está aqui na igreja. Ele fala: onde tem dois ou mais reunidos, eu me faço presente. Aqueles que querem renovar a aliança com Deus, Deus chama aqui na frente para uma renovação de aliança, porque Deus quer salvar em nome de Jesus. Aleluia. A palavra foi entregue. Abre o seu coração para a palavra de Deus, porque a cidade de Nínive abriu o coração para a palavra do Senhor, tirou os tampões do ouvido, Aleluia. tirou as vendas dos olhos e recebeu o Evangelho de Cristo, e Cristo salvou. Eu me entrego aqui neste momento, Pai. A palavra de Deus, eu entrego a igreja em suas mãos, em nome de Jesus, amém. Desculpa por eu ter me estendido.